Bom dia, oitavo ano. Começando aqui a correção, tá, dos exercícios. O que acontece? Tá? Eu passei exercício aberto, como vocês podem perceber. Tá? E com gravações eu não tenho como ficar colocando todos os exercícios aqui, senão eu vou ficar o dia todo, a noite toda aqui colocando exercícios para gravar para vocês, porque meu quadro é pequeno, tá? Eu não tenho como corrigir todos eles aqui, tá? Mas eu vou fazer essa correção aqui de alguns, tá? Eu coloquei aqui, eu vou falar para vocês como é que é. E o restante eu vou fazer um outro vídeo, tá? Comentando todos os exercícios, tá? Cada um na sua especialidade, tá? Na sua especificação. Tá? Então vamos lá. Começando aqui, nós temos na página 122, tá? E aqueles que vocês colocaram ali, que eu estava dando uma olhada, as dúvidas, né, no exercício da conexão ali, o que acontece? Aquele dali eu vou passar para vocês num outro vídeo separadamente, tá? Questão por questões dali. Tem umas 20 questões ou 10 questões, não lembro, tá? Essas questões que eu passei lá, eu vou fazer a correção na internet e vou depois corrigir aqui para vocês no quadro cada uma delas, tá? Então aqui, começando na página 122, calcule o valor, né, das raízes. Aí vai do A até o F. Eu peguei aqui a letra H, tá? Para mostrar para vocês como é que é um exemplo, acho que eu achei esse aqui mais difícil, tá? Então, raiz de 0,25. O que vocês vão fazer para todos esses exercícios aí, tá? A maioria é raiz exata, tá? Eu aqui, como eu tenho um número decimal, tá? Eu coloquei ele em forma de fração, depois separei as minhas raízes. Raiz de 25 e raiz de 100, tá? Raiz de 25 vai dar 5 e a raiz de 100 vai dar 10, tá? Simplificando a raiz, o meio, tá? Se eu quiser dividir isso aqui, vai dar 0,5. Não é necessário, mas vocês têm que saber isso aqui, tá? E eu não estou cobrando um número decimal, porque quando eu começar a cobrar número decimal, eu tenho que especificar para vocês a quantidade de casas decimais que nós vamos ter, tá? Por isso que eu falo para quê? Para que vocês simplesmente simplifiquem as frações, tá? A divisão vai depender do exercício. Eu coloquei aqui para mostrar, porque no livro também ele coloca tudo em decimal aqui, tá? Então, mas sabendo que 1 sobre 2 é igual a 0,5, tá? Então esse aqui é o exercício da página 122, tá? Então nós temos aí 3, 6, 9 exercícios, tá? Raiz de 49 vai dar 7, eu vou fazer um comentário desse aí no outro vídeo, tá? Então, dessa página aqui, eu corrigi o H aqui para vocês verem como é que fica, tá? Na página 123, no exercício número 2, tá? Eu peguei a letra B para fazer e a letra D de dado, tá? B e D. Então aqui ficou, né, 900 centímetros quadrados, tá? Porque tem qual é o perímetro de um quadrado com área de 900 centímetros quadrados. Então estamos trabalhando com quadrado, né? Ele quer saber perímetro. Perímetro é a soma dos lados, tá? Então primeiro a gente tem que saber quanto que vale cada lado para depois calcular o perímetro. Então ele é quadrado, raiz quadrada. Raiz quadrada de 900 é a mesma coisa que 9 vezes 100, tá? Separando, tá? Raiz de 9 e a raiz de 100. Raiz de 9, 3. Raiz de 100, 10. Vai dar 30, multiplicando isso aqui, 30. Como o quadrado tem 4 lados, tá? 4 vezes 30, tá? Vou somar 30, mais 30, mais 30, mais 30, tá? É 30 4 vezes, então 4 vezes 30. Tá? É a soma dos lados, mas aqui os lados são iguais, então você pode multiplicar. Aqui nós temos 176, ou melhor, 1764 milímetros quadrados. Também é quadrado, então raiz quadrada, tá? O que eu fiz? Eu fatorei, tá? Aqui ó, do lado, fatorei o 1764 por 2, deu esse aqui, por 2, 441, depois por 3 novamente, e aqui por 7, tá? Então, separando de 2 em 2,
porque o número, para sair da raiz, ele tem que estar elevado ao quadrado, que é igual ao índice da raiz. Tá? Então aqui nós temos a raiz de 1764 é igual a raiz de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Tá? O 2 ao quadrado sai da raiz, 3 ao quadrado sai da raiz e o 7 ao quadrado sai da raiz, a base dele. Tá? Então, multiplicando, 3 vezes 7, 21, vezes 2, 42. Como estamos trabalhando com quadrado, 4 lados iguais, tá? É 42, mais 42, mais 42, mais 42. Tá? 4 vezes dá 168. Tá? Os outros exercícios, tá? Não tem um grau de dificuldade não. Tá? Do número 2, tá? Isso aí, eu deixei os dois mais fáceis, 64 e 2.500 vocês fazerem aí. Tá? Com isso aqui, vocês tiram dúvidas dos outros. Se continuar a dúvida, sinaliza lá no portal que eu vou averiguar essas dúvidas de vocês. Tá? Número 3. Tá? Observe como podemos determinar entre quais números naturais está o valor da raiz de 10. Aí ele coloca o exemplo, tá? E a gente tem que fazer embaixo. Aí o que eu fiz? Só fiz a letra A, porque as outras duas são iguais. Mesma forma de fazer. Quando eu falo igual, é a mesma forma de fazer. Tá? Então a letra A, raiz de 30. Então nós temos raízes exatas, né? Eu acho que foi com vocês que eu mandei fazer as raízes exatas, não me recordo, né? De 800, negócio assim. Então, quais são as raízes exatas no intervalo? Né? O 30, qual é a raiz exata dele antes da raiz de 30? O que nós temos aqui de raiz exata? Raiz de 25, né? 25 é antes de 30. Então, raiz de 25 é uma raiz exata. Depois do 30, qual é? Raiz de 36, tá? Que é maior. Tá? Não tem outra nesse intervalo aqui. Então, a raiz de 30 está entre raiz de 25 e a raiz de 36. O que acontece? Raiz de 25, 5. Raiz de 36, 6. Tá? Então, a raiz de 30 é um número que está entre 5 e 6. Tá? Então, está entre esses dois números aqui. Tá? Então, aí vocês conseguem fazer a raiz de 15, né? Da mesma forma. Raiz de 15. Qual é a raiz exata antes da raiz de 15? Tá? Qual é a raiz exata depois da raiz de 15? Tá? Então, vocês vão fazer raiz de 15, uma raiz exata antes, uma raiz exata depois. Vai aparecer dois números naturais aqui. Ó. Então, a raiz de 15 vai estar entre os dois números que aparecerem dessas raízes exatas. Tá? E a raiz de 56 também. Aí nós temos aqui, continuando na mesma página, o número 4, né? Da letra A. Vamos lá, 4 da letra A aqui. Eu fiz o primeiro exercício, tá? Aí tem um exemplo do lado que ele coloca, né? Vamos ler aqui, tem um exemplo do lado e a gente vai fazer aqui. Então, da mesma forma que ele fez, raiz dos 2,89. Escrevi em forma de fração, tá? 289 dividido por 100, porque eu tenho duas casas decimais aqui, tá? Então são 2 zeros. Depois, eu vou fazer o quê? Fui decompor, só quando eu fui decompor o 289, ele me deu 17, tá? Direto aqui. E a raiz de 100 é uma raiz exata, que é 10. Tá? Então, 289, 17, e raiz de 100, 10. Tá? 17 sobre 10, tá? Se for fazer a divisão, vai dar 1,7. Tá? Não é necessário. Aqui não dá para simplificar. Tá? Depois você pensa aí o que é isso aqui. Acho que eu já pedi para vocês. Se não pedir, quando a gente retornar, eu vou pedir. Tá? Que é o 17. Por que o 17 eu não posso fazer mais nada com ele? Tá? Então a gente vai pesquisar aí. Quando eu voltar, eu vou cobrar. Aí depois na página 124. Tá? Aí o que acontece? Na 123, tá? Os outros 3 exercícios, a mesma forma de fazer. Pega o decimal, transforma em fração e depois vai reduzir a raiz, tá? Lembrando que se continuar a permanecer dúvidas, tá? Sinaliza lá no portal lá que eu vou averiguar isso aí para vocês, tá? Página 124. Aqui embaixo, 124, número 5, tá? Primeiro exercício, tá? Exercício simples, fácil de fazer, prestando atenção, um pouquinho de leitura, a gente consegue fazer isso aí. Tá? Com o auxílio de uma calculadora, complete as igualdades, tornando-as verdadeiras. Tá? Então, eu estou fazendo a primeira. Tá?
A primeira ele me deu um espaço vazio, tá? Que quando eu tiro a raiz quadrada de um número qualquer, tá? Aqui uma raiz quadrada de um número qualquer, eu tenho como resposta 5,31. O que ele falou aí, tá? Com o uso de uma calculadora, o auxílio de uma calculadora. Por quê? Eu vou pegar esse número aqui, né? Raiz quadrada, eu tenho que fazer o quê? Elevar esse número ao quadrado, né? Ou seja, multiplicar ele por ele mesmo, tá? Então aí vocês vão fazer o quê? Multiplicar 5,31 vezes 5,31. Tá? Toda vez que a gente tira uma raiz, a gente tem uma resposta. Qual é essa resposta? É o número ele por ele mesmo, tá? Multiplicação. Então nós temos aqui que esse número multiplicado por ele mesmo, tá? Ele ao quadrado, vai me dar o quê? 28,1961, tá? Então a resposta dessa multiplicação aqui é 28,1961, tá? 1961, tá? Então, quando fizer essa multiplicação, vai achar isso aqui. A raiz quadrada disso daqui é esse resultado aqui, tá? Então isso aí vocês vão fazer para os outros, tá? Completando aí as lacunas corretas. Eu vou fazer um comentário depois no próximo vídeo, como eu já avisei, dando as respostas, tá? Que tem aqui no livro aqui, eu vou passar para vocês as respostas. E se permanecer dúvida, a gente vai correr atrás dessas dúvidas aí para não ficar dúvida para ninguém, tá? Eu sei que é um pouquinho complicado, corrido, mas a gente vai chegar lá. Página 126, tá? Página 126, nós temos aqui, né, o exercício número 1, a letra B de bola, tá? O que eu coloquei aí? Raiz cúbica de 125 sobre 8, tá? Como é que eu fiz isso daqui? Raiz cúbica, tá? O número para sair de dentro da raiz, ele tem que ter expoente igual a 3, tá? Então aqui agora é uma raiz cúbica. Então eu vou lá, separar a raiz cúbica de 125, raiz cúbica de 8. Fatorando 125, 5 ao cubo. Tá? Raiz cúbica de 5 ao cubo. Fatorando 8, 2 ao cubo. Então, resolvendo agora. Mesmo expoente, mesmo índice. Tá? Aqui, ó, expoente e o índice são iguais. Se eles são iguais, o que eu faço? Tiro o meu númerozinho da base ali das potências, aqui, ó, essa potência aqui, eu tiro a base e vai sair o 5. No de baixo a mesma coisa. Expoente e o índice são iguais, tá? O número que está aqui na base da potência sai da raiz, tá? Então vai ficar 5 meio, tá? Precisa dividir isso aqui não, tá? Se for dividir, vai dar o quê? 2,5, tá? Não é necessário fazer isso. A única coisa que eu cobro, tá? E vou cobrar é a simplificação das frações, tá? Dá para simplificar? Dá, então simplifica, tá? A divisão para número decimal eu não vou cobrar não, tá? Quem fizer também não está errado, tá? Então, ali também está certo. Depois nós temos, aí o que acontece? Pulei o número 2, tá? Que está aqui, ó. Veja como Elias calculou. Então é só ver o exemplo do Elias e fazer as contas abaixo. Eu vou fazer os comentários das contas no próximo vídeo. Em cada item número 3, tá? Em cada item calcule a medida da aresta do cubo. Tá? Então aqui nós vamos ver a aresta do cubo. Então eu tenho raiz cúbica de 729. Que ele fala aqui é o volume, tá, do cubo é 729. Então o volume, o que é o volume? É isso aqui vezes isso aqui vezes isso daqui. O que são essas coisas aqui? Tá? Aqui a base é uma aresta. Aqui a profundidade é outra aresta. E aqui a altura do cubo, tá? Uma terceira aresta. Então quando você multiplica esses três valores aqui, você tem o volume geral do cubo, tá? O que cabe dentro de um cubo, tá? Volume. Então nós temos aqui que são 3 elementos. Então é a raiz cúbica. 729, fatorando, deu 3 à sexta, tá? Propriedade das potências, não esquece, tá? Propriedade da potência. Esse 3 à sexta, quem é?
é 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Mesma base, repete a base e soma os expoentes. 3 mais 3, 6. Tá? Então, eu separei aqui para me facilitar tirar da raiz. Por quê? Aqui é a raiz cúbica, eu esqueci aqui. Tá até bom esquecer. Então, se é uma raiz cúbica e ele está com 3 aqui em cima, essa base sai da raiz. O outro está com 3 aqui, também vai sair da raiz. Tá? Aqui o 6 complica um pouquinho, para eu saber quem é que vai sair da raiz. Então, eu separo ele para facilitar a minha conta. Tá? Depois aqui eu faço o quê? 3 vezes 3, 9. Aí o que ele perguntou? Tá? Em cada item, calcule a medida da aresta do cubo. Então eu sei que essa parte aqui, ó, tá? Vale 9. Tá? Que é 9, 9 e 9. Tá, ok? Então isso aí vocês vão fazer para os outros exercícios. Tá? Então, agora os próximos eu vou fazer com comentários, tá? Dando as respostas. Bem, oitavo, continuando nossa correção, tá? Agora eu vou passar para vocês, né, em textos, né, melhor, ditando o que a gente faz aqui, tá? Raiz de 49, uma raiz exata, né? Então vai ser o quê? O número multiplicado por ele mesmo vai dar 49. Então aqui vai dar o quê? 7. Tá? Vou colocar aqui, escrever alguma coisa mais. Então a resposta aqui, 7. Tá? 64, 121, aqui em cima. Tá? Então, raiz de 64, 8. Raiz de 121. Quanto que é? Vai ficar muito legal não. 11. Então, uma fração aqui, ó. Ele sai exato, tá? O 8 sai da raiz e o 11 sai da raiz. Raiz de 81, 9. Então, próximo. 16, raiz de 16, 4. E raiz de 81 vai dar quanto? 9, tá? Tudo raiz exata. Raiz de 144, 12. Forma de descobrir isso aqui é fatorando, tá? Fatora aqui, ó, por 2 e assim vai. A raiz de 0,25 eu fiz no quadro ali para vocês, tá? Que deu 0,5. Raiz de 49, 7. Raiz de 36, 6. Tá? 169, raiz exata. Tudo raiz exata. 13. Raiz de 225 e 169, melhor, 196. Tá? Aqui vai dar 225, 15 e embaixo 14. Tá? Então, isso aí é a correção da página 122. Página 123. Passando. Aqui em cima. Qual é o perímetro? Então, raiz de 64. Tá? Aqui a gente vai colocar a raiz de 64, que vai dar 8. 8 vezes 4, tá? Porque são 4 lados. Vai somar 8 mais 8 mais 8 mais 8, que dá 32. Eu não sei se... Não, eu não consigo escrever aqui com o dedo. Mas vamos lá. Então aqui, voltando aqui, tá? Esses dois aqui, 900 e 1764, eu fiz no quadro. Tá? 2.500. Raiz de 2.500 dá 50. Tá? 50. É só separar aqui, ó, 25, tá? 25 vezes 100. Tá? 2 zero aqui, ó, 100. Raiz de 100, 10. Raiz de 25, 5, 50. Tá? E vezes 4. Eita, são feião. Vezes 4 vai dar 200.
Minha letra já é feia no quadro aqui, então, nossa mãe. Então vamos lá. Número 3 foi o que eu estava falando para vocês, tá? Tem um exemplo aqui, ó. 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, tá? Então a raiz de 10 tá entre 9 e 16, tá? Ô, meu 9 e 16. Tá entre 3 e 4, tá? Porque aqui é 9, raiz de 9 e a raiz de 16, tá? Que são os números exatos. Então o 30 eu fiz o 15, tá? Vai ficar entre 9 e 16 também, que é a mesma coisa do 10, tá? 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Tá tudo entre, na verdade, essa conta aqui de cima, tá? A raiz de 15. Então tá entre 3 e 4. A raiz de 56, tá? 56. A raiz antes disso aqui exata, 49. Tá? Então está entre 7, tá? 49 é o menor número aqui, exato. E o maior número exato vai ser 64. Tá? Raiz de 64 é 8. Desculpa aí. 8. Então, a nossa raiz de 56 está entre 7 e 8, o resultado dela. Tá? Indo aqui para baixo, o 2,89 eu fiz no quadro. Tá? 6,25 vai escrever em forma de fração aqui. Vou escrever muito não, senão eu vou ficar a noite toda aqui fazendo isso. 25. Tá? O modelo é o mesmo, tá, gente? Então, ó, aqui aí, não esquecendo a raiz, que isso aqui está dentro da raiz. Depois a gente vai separar isso daqui. Vai ficar raiz de 625. A gente vai escrever raiz de 625. E embaixo, raiz de 100. Tá? Raiz de 625 vai dar 25. Raiz de 100, 10. Tá? Nem sei se está gravando, acho que tá. Então aqui como é que fica? Vai ficar 25 sobre 10, tá? 25 sobre 10, que não dá para simplificar, até dá por 5, né? 25 por 5 vai dar 5, 10 por 5 vai dar 2, tá? Então a resposta é essa aqui. Cadê? 4 aqui embaixo. 4,84. 484 sobre 100. Tá? Raiz vai dar 22 sobre 10. Tá? 22 sobre 10. Se for simplificar isso aqui por 2, vai dar 11. E aqui vai dar 5, tá? Se for dividir isso aqui, vai dar 2,2, tá? Dividindo isso aqui, 2,2. Dividindo isso aqui, também tem que dar 2,2. E a última aqui, 7,29. 729 sobre 100, raiz de 729, que dá 27. 27 sobre 10, que vai dar 2,7, tá? Dividindo isso aqui. Tá? Então, próxima página, 123, 124. Então, vamos lá. Aqui é o primeiro exercício que eu fiz no quadro, tá? A resposta foi 28,1961. Nesse daqui, vocês vão jogar na calculadora. Tá um 112,36 e apertar o botãozinho que tem esse símbolo aqui na calculadora, tá? Que aí vai dar uma resposta para vocês, 10,6, tá? Eu não tô com a minha calculadora aqui, senão eu ia mostrar para vocês como é que fica. Deixa eu ver aqui.
tá? Então, usando a calculadora. Enquanto isso, eu vou fazendo as outras aqui. A letra C, 42,25, tá? Também na calculadora. Tá? Vou mostrar aqui, ó, como é que vai ficar. Não sei se vai dar para vocês verem direito, tá? 42,25, tá? Então tem que apertar esse símbolozinho aqui, ó, da raiz, ó. Tá? Você aperta aqui, ó, o símbolo da raiz. Esse não, filho. Isso aqui não tem nada a ver. Deixa eu ver aqui, acho que eu fiz errado. É raiz de 42,25, tá? Isso aqui é igual a 6,25, porque a minha é uma calculadora científica, tá? Nas outras comuns, ela só vem com esse símbolozinho aqui. Então você coloca o número e aperta o símbolo da raiz, tá? Se for na científica, tem que ver qual é o procedimento dela para saber como é que faz. No meu caso, eu aperto o símbolo primeiro, depois eu coloco o valor, tá? Então essa aqui deu 6,5. Esse daqui é mais fácil, é pegar 0,18 e multiplicar por 0,18, tá? Que vai dar 0,0324, tá? 0,0324. 36, raiz de 0,36 dá 0,6. E 4,78 vezes 4,78, 22,8484. Em cada item, calcule a medida do lado do quadrado de acordo com a área, tá? Então aqui, ó, área 256 metros quadrados. Então, como é que faz isso aí? Então, é só fazer a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 256 vai dar quanto? Vai dar 16. Tá? Então ali 16 de 289. 17, 361, 19, 324, 18, tá? Então, só fazer a raiz quadrada do número ali que está aparecendo ali. Tá? Então, raiz quadrada de cada um deles vai dar a resposta para vocês. O número 7... Sabendo que o retângulo e o quadrado, tá, a seguir tem área de mesma medida, determine o perímetro do quadrado. Ou seja, a área deles são iguais, né? Calcular a área do retângulo, base vezes altura. 4 vezes 9, 36. Tá? Então, essa área aqui é quanto? 36. Raiz quadrada de 36 vai dar quanto? 6. Ele quer o que? O perímetro. Então é 6 vezes 4, que vai dar quanto? 24. Tá? Então a área aqui, elas são iguais. Calcula a área do retângulo, transfere para o quadrado, depois faz a raiz quadrada, tá? Raiz quadrada, você descobre ali o lado do quadrado. No de baixo, os números das fichas abaixo são conhecidos como quadrados perfeitos, pois tem como raiz quadrada um número natural. Tá? Então aqui, ó, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Agora escreva os quadrados perfeitos existentes entre 30 e 100. Então, vamos lá. Entre 30 e 100. Aí vocês vão 36, 49, tá? Isso aqui, se eu não me engano, eu passei um trabalho para vocês, para fazerem as raízes exatas de um número grande aí, que depois ficou reduzido aí em 20 raízes.
se eu não estou enganado, tá? Então vocês podem pesquisar esse trabalho aí, que vocês vão achar. São 4 raízes, tá? 4 números perfeitos, tá? Ou seja, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4, 2. Então ela vai dar como resposta um número natural, tá? Esse aqui é o que? 7. Qual é o próximo? 8, que vai dar o que? 36, está aqui, ó. Eita, nada disso. Aqui é 50, 64. Eu, hein? Tô ficando maluco. Então aqui, 6, que dá 36, 7, 49, 8, 64. Tá? Então ele quer até 100. Então, ó, já estou em 64. Então só tenho quem? O 36, né, que é de 30. Ele quer daqui, ó. De 30 até 100. Então a raiz de 100 quem é? 10. Tá, que está entre esses números. Então não pode ser o 100 nem pode ser o 30. Então entre eles eu tenho o 36, depois o 49, depois o 64 e aqui, ó, o 9, que vai dar o quê? 81, tá? Então os números existentes são 36, 49, 64 e 81, que está aqui na 9 ao quadrado, 81. Raiz de 81, 9. Então, número natural. Qual é o menor número natural que devemos escrever a 75 para obter um quadrado perfeito? Tá? Então, ele vai acrescentar aqui 75, tá? Qual é o menor número natural que devemos acrescentar a 75 para obter um número quadrado perfeito? Então, ele vai somar, acrescentar, vai somar aqui. Somando o número aqui, qual número? Tá? Vai dar um quadrado perfeito. Então, deu aqui 6. Tá? 6 mais 5, 11. Vai 1, tá? 81, que vai dar 9. Tá? Então, a resposta, na verdade, aqui é 6, tá? 6 é um número que somado, você vai acrescentar isso aqui, tá? Então, aí, como é que a gente vai saber? Acrescento 1, vai dar 76. A raiz quadrada é exata? Não. Acrescento 2. 2 vai dar 77. 77 é uma raiz exata? Não. Então, acrescento 3, acrescento 4, acrescento 5. Vai acrescentar o 6, que vai achar. Então, esse aqui é o menor número, tá? Natural para essa resposta. Embaixo nós temos complete a reta numérica, tá? As raízes aqui. Raiz de 9, 3, está aqui, ó, 3, exato. Tá? Aqui, ó. Raiz de 21. Exato? Não. Raiz de 12, é exato? Não. Raiz de 25, é exato? É, a raiz de 25 é 5. Agora, vocês têm que fazer aquele exercício lá de trás, né? Que está entre a raiz, tá? Então, raiz exata e raiz exata. Tá? Esse número aqui vai ficar entre esse e esse aqui. Tá? Então, a raiz de 7. Raiz exata antes do 7. Raiz de 4. Né? Raiz de 4 vai dar 2. E depois, raiz de 9. Tá? Então, a raiz de 9 vai dar 3. Então, 7 está entre 2 e 3. Então, aqui, ó, raiz de 7. Depois, aí vocês vão fazendo essas continhas, tá? Para achar. Aqui, ó, 3 e 4, 21, né? O que sobrou, né, gente? Aqui, ó. Tá? Aqui, o cálculo é do exercício anterior, tá? Que a gente fez lá na frente. Depois da página 104, nós vamos para a página 126. Página 126, nós temos aqui o que? A raiz cúbica de 27, 3. Raiz cúbica de 1, 1. Raiz cúbica de 125,
5, tá? Fatora o número, separa de 3 em 3. 125 sobre 8 a gente fez no quadro, 0,008, tá? Vai dar o quê? 0,2. Aqui separa 8 sobre 1, 2, 3, 1000. Tá? Sobre 1000. Então vai ficar 2 sobre 10. Isso aqui. A de 64, 4. Tá? Se estiver rápido demais, depois vocês vão com calma, tá? E vão me passando as dúvidas. Então, esse primeiro eu fiz. Fiz não. Fiz nada daqui, tá? Então vamos lá. Fazendo o que ele fez, transformando isso aqui em número fracionário, tá? Então nós temos 729 sobre 1000. Raiz de 729 vai dar 9. A raiz disso aqui vai dar 9. A raiz de 1000 vai dar 10. Então vai ficar 9 sobre 10, tá? Pode simplificar depois. Vocês veem se pode simplificar e simplifica. A letra C, aqui do lado, 3.375 sobre 1000, tá? Aí vai simplificar e fatorar, vai dar 15 ao cubo e 10 ao cubo, tá? Então vai ficar 15 sobre 10. Na de baixo, 64 sobre 1000, vai dar 4 ao cubo e 10 ao cubo, 4 sobre 10. 2.197 sobre 1000, fatorando 13 ao cubo e 10 ao cubo, tá? Que aí vai dar 13 sobre 10. Os nossos cubos aqui embaixo, né? Lembrando que são as arestas, e ele quer que calcule a medida da aresta do cubo, tá? De cada aresta do cubo, calcula uma só que vai achar tudo. Então, raiz cúbica, né? Fatora isso aqui, separa de 3 em 3. Vai dar 12, essa aqui. A letra C vai ficar com 11. E a letra D vai dar 14, a resposta, tá? Lembrando, isso aqui é uma raiz cúbica, tá? Fatora o número e separa de 3 em 3. Tá? Página 127. Tá? Para verificar se a igualdade é verdadeira, basta calcular a resposta ao quadrado. Se esse resultado for igual, a igualdade será verdadeira. Caso contrário, será falsa. Para verificar se a igualdade é verdadeira, fazemos ao cubo. Se o resultado for igual a 749, será verdadeiro. Caso contrário, será falso. Tá? Usando uma calculadora, determine as igualdades que são verdadeiras e marque com X. Tá? Então, verdadeira, o que nós temos? A letra A. Tá? É só pegar o 14 e elevar ao quadrado. Tá? Ele vezes ele mesmo. Depois nós temos a C. Depois nós temos a F. Tá? A F aqui. Escreva as igualdades falsas de modo que elas se tornem verdadeiras. Tá? Ou seja, eu posso fazer esse número aqui 3 vezes, tá? Ao cubo, e vou achar o número que estaria aqui dentro. Tá? Então, faz esse aqui 3 vezes para achar esse valor aqui, tá? Não vai achar 8,41 porque está errado, tá? Então faz 29,9 3 vezes para achar o número que estaria aqui dentro e coloca aqui embaixo, tá? Aqui é ao quadrado, tá? Aqui é 2. Então esse número aqui ao quadrado, ele vezes ele mesmo, vai achar esse número aqui, tá? E coloca aqui embaixo aqui. Então, nós temos o número 5, tá? Conhecendo a medida das áreas das faces, determine o volume do cubo a seguir. Então, essa aqui é a área da face, tá? Esse lado aqui tem 36 centímetros quadrados. Então, você vai achar o que? A aresta, tá? A aresta que dá
raiz quadrada de 36, 6. Então aqui é 6, 6, 6 e 6. Você vai fazer o que? Dá 216 a primeira, a segunda 109,9 e a terceira 89,31. A letra D 300,76. Então foi a terceira, é a B, tá, gente? A B tá 89,31, tá? A última, vocês devem estar escutando a música de fundo aí, tá? Mas não esquenta não. A última conta aqui nós temos, a última página aqui, 28. Paulo pretende organizar caixas de formato cúbico em pilhas cúbicas. Quantas caixas terá a altura de cada pilha se Paulo organizar 216 caixas? Então, 216 ao cubo, 512 ao cubo, tá? É raiz cúbica. E aqui, ó, é o cubo, tá? Cadê aqui, ó, cubo? Tá? Então aqui é a raiz cúbica desse valor, tá? Então nós teremos aqui na letra A 6 caixas, letra B 8, letra C 9, D 4, E 7, F 5, G 10 e H 3, tá? O 7, usando a raiz cúbica para determinar a medida da área do recipiente com formato cúbico com base em seu volume nos itens a seguir, determine a medida da aresta em cada situação. Então, nós temos que 1 milímetro cúbico. Olha só, gente, aqui, tá, ele trabalha com transformação, tá? Que aqui é litro, tá? Então eu vou ter que passar isso aqui com mais calma para vocês, tá? Que aqui 1 centímetro cúbico é igual a tantos litros, tá? Então tem que passar uma conversão para vocês primeiro, tá? Depois a gente vai ver isso aqui, eu corrijo com mais calma.